Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dr. Renato Taumaturgo, sou otorrinolaringologista com atuação na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos abordar um tema muito comum que encontramos no nosso consultório, que é a famosa rinite. Mas e aí, Dr. Renato, o que é que significa rinite? Rinite é um termo, que é muito específico da inflamação que ocorre no nariz. Mas e aí, quais são esses sintomas dessa rinite? Então, os pacientes chegam, nós pegamos pacientes que os principais sintomas são espirro, coriza, que é aquela aguinha que escorre transparente e translúcida pelo nariz, nariz entupido pela congestão nasal, coceira, coça o nariz, coça os olhos, coça a garganta, inclusive podendo coçar o ouvido também, dentre outros sintomas. E a rinite, ela pode ser classificada, vamos dizer assim, em 3 parâmetros principais. A rinite leve, que é aquele paciente que tem um acometimento, uma crise, sei lá, uma vez a cada 2, 3 semanas. E a rinite, que geralmente esse paciente é o que menos frequenta o consultório do otorrinolaringologista. E nós temos também a rinite moderada e severa, que é aquela que tem uma frequência maior de sintomas. E dias de sintomas, durante uma semana a pessoa fica 2, 3 dias, 4 dias sintomáticos, com muito espirro, muita coriza, muito fungado, nariz entupido. E esses sim são os que procuram o otorrinolaringologista. Mas aí, doutor Renato, rinite e sinusite são a mesma coisa? Essa é uma pergunta que a maioria dos pacientes chegam para a gente informando, não, doutor, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, tudo isso que você possa imaginar eu tenho. E a partir de uma conversa, de uma anamnese, que é a história clínica que a gente colhe junto com o paciente, é que descobrir, não, o seu caso é de rinite, porque é a inflamação específica do nariz, causando espirro, coceira, fungado, nariz entupido, vermelhidão na região nasal. Ou é um caso de sinusite, que é quando apresenta dores, inflamações nas regiões vizinhas ao nariz, que causam dores faciais. Pode causar também a congestão nasal, secreção, já aquela secreção mucoide. E se você tem interesse em saber mais detalhes sobre a sinusite, comenta aí, que pode ser tema nos nossos próximos vídeos. Mas voltando para a rinite, a pessoa que chega, o paciente, na maioria das vezes, já chega dizendo, não, doutor, eu tenho uma rinite alérgica. Mas por que você tem a rinite alérgica? Não, doutor, eu espirro muito, eu coço muito meu nariz, basta entrar num ambiente empoeirado, num ambiente gelado, que já começam os meus sintomas nasais. E isso me incomoda bastante. Mas vamos lá, a rinite, ela tem várias causas. E a rinite, que é a inflamação do nariz, ela pode começar por uma mudança de temperatura, ou seja, você está no dia quente, depois cai aquele toró, depois volta a ficar abafado o clima, então tem nariz que não aguenta essa mudança de temperatura. Ou você está na rua, no sol escaldante, entra no shopping, com ar-condicionado sub-zero, estilo Frozen, congelando tudo. E aí tem nariz também que não aguenta. Mas também tem aquelas rinites causadas por exposições à fumaça, ou fumaça de queimadura, de mato, de lixo, ou fumaça de cigarro. Tem aquelas rinites também que são causadas exatamente pela exposição a odores fortes, São aqueles pacientes, doutor, minha esposa não pode usar um perfume que meu nariz começa a dar sinal de vida. E esses exemplos que foram dados, na maioria das vezes, não são rinites alérgicas, são rinites que a gente classifica sem alergia. Porque para a gente determinar se uma rinite é alérgica ou não, somente através do teste alérgico específico para inalatórios, que danado é inalatório, doutor? Inalatórios são poeiras, ácaros, fungos, grama, epitélio de cão, epitélio de gato, resumidamente. E aí o exame dando positivo é que se diagnostica com rinite alérgica. E aí, se você tem dúvida se sua rinite é alérgica ou não e quer saber mais detalhes também, comenta aí, que pode ser assunto nos próximos vídeos. Mas voltando, existe também, das classificações da rinite, aquela rinite que acomete basicamente, principalmente, não basicamente, o idoso, que é aquela rinite que a gente chama gustatória, que é quando o pai da gente, o vovô, a vovó da gente começa a se alimentar e durante a refeição começa a corizar, sai aquela aguinha clarinha, translúcida do nariz. Existe também a rinite que acomete
as mulheres, principalmente durante a sua gestação, que é a rinite ocasionada exatamente pela mudança hormonal que acontece no corpo feminino durante a gestação da espera do tão sonhado filho. Então, a partir dessas classificações, através de uma história colhida bem com o paciente, através de exames complementares, se forem necessários ou não, a gente chega a uma conclusão da classificação da rinite daquele paciente. E a partir daí, o que é que deve ser feito na rinite? É buscar o tratamento. Mas, doutor, eu já fiz vários tratamentos e não resolve. É porque às vezes a gente tem que explicar que a rinite é uma doença cuja a cura consiste no controle dos sintomas. Como já dizia um professor meu, excelente professor, diga-se de passagem, na medicina existem doenças que a gente cura e doenças que a gente controla. E a rinite é uma das doenças que a cura consiste no controle dos sintomas. E baseado nesse controle dos sintomas é que a gente melhora a qualidade de vida do paciente, diminuindo muito as crises dos pacientes. Em diminuindo as crises de espirro, coriza, fungado, nariz entupido, nós também melhoramos a qualidade de vida e, consequentemente, melhora o desempenho, se for em idade infantil, juvenil, desempenho escolar, se for na idade mais avançada, desempenho na faculdade e, consequentemente, desempenho no seu trabalho no dia a dia. E o tratamento envolve desde coisas básicas, simples, feitas no cotidiano, como a higiene ambiental, principalmente no quarto, né, onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Quer seja também fazendo a lavagem nasal com soro fisiológico, principalmente, né? E, após disso, abre-se mão de tratamentos medicamentosos farmacêuticos, que vão desde sprays nasais, que são excelentes medicamentos que atuam somente na região nasal, sem passar para a corrente sanguínea, né? Lembrar que spray nasal ele é totalmente diferente das gotinhas que a gente aplica no nariz, que essas gotinhas são terríveis vilãs da rinite, porque são medicamentos que vão atuar na mucosa nasal, inclusive provocando outra rinite. Então são aqueles pacientes que têm uma rinite que a gente inicialmente não sabe se é alérgica ou não alérgica, e aí já vem o uso dessas gotinhas nasais, e aí já vem provocando uma rinite chamada medicamentosa. E aí, mais uma vez, você tem a rinite de base, que não sabemos, porque o paciente chega a primeira vez, e já usando as gotinhas nasais, a rinite medicamentosa. Então, o paciente já chega com 2 rinites num nariz só, aí não tem nariz que aguente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são estratégias para tirar essa dependência das gotinhas e, a partir daí, iniciar um tratamento de controle de qualidade de vida da rinite de base. Então, e podemos também, voltando ao tratamento, abrir mão também de medicamentos via oral para tirar a crise, e aí são medicamentos que vão atuar não só no nariz, em todo o corpo, por isso alguns deles têm efeito de sonolência, mas hoje existem muitos medicamentos que atuam melhorando essa característica de não atrapalhar no sono do paciente. Então é isso, se você gostou do vídeo, compartilha aí para o máximo de pessoas possíveis, né, verem essa situação, verem o vídeo, ver se familiariza com essas situações, comenta aí tirando suas dúvidas e não se esqueça de inscrever no canal para ele crescer e nós podemos trazer mais e mais vídeos com a linguagem básica para todo mundo entender e ser passada para todos. Obrigado e se cuide.